Nesse vídeo vamos ver como foram as questões da prova da segunda fase da 14ª Olimpíada Brasileira de Biologia. Uma prova de 100 questões, como sempre eu divido as provas mais longas em dois vídeos, então nesse primeiro vídeo questões 1 a 50, no próximo vídeo questões 51 a 100. As primeiras três questões da prova tratam aqui dos efeitos fisiológicos do veneno de Botrops jararaca no corpo humano, né? Eles falam aqui sobre a descoberta em 1940 da bradicinina, uma substância ali que foi detectada em sangue de animais após a adição, né, do veneno dessa serpente. O texto diz ainda que eles verificaram que o veneno da jararaca possuía um conjunto de substâncias que potencializava o efeito da bradicinina, inibindo sua degradação por inativar a enzima conversora de angiotensina ECA, aquela enzima que está lá no pulmão que transforma angiotensina 1 em angiotensina 2. Então aqui a pessoa já tinha que estar consciente, né, que estaria tratando aqui de pressão arterial, né, sistema renina, angiotensina, aldosterona, regulação da pressão arterial. Vamos dar uma olhadinha aqui no capítulo 17 do Gitton Hall, controle local e humoral do fluxo sanguíneo dos tecidos. Um tópico aqui, ó, controle humoral da circulação. Aqui embaixo, agentes vasoconstritores. Temos aqui norepinefrina, epinefrina, né, adrenalina. Temos aqui angiotensina 2, tá vendo? Agentes, substâncias vasoconstritoras que aumentam a pressão, né, dos vasos. Vai ter aqui também a vasopressina, né, o famoso ADH, o hormônio antidiurético também, vasoconstritor. Agora aqui embaixo, olha só, agentes vasodilatadores. O primeiro logo, bradicinina. Substâncias chamadas cininas provocam intensa vasodilatação, o contrário da vasoconstrição, né? Aqui embaixo ele diz uma coisa importante. Ó. Uma vez formada, a bradicinina persiste por apenas alguns minutos, pois ela é inativada pela enzima carboxipeptidase ou pela enzima conversora AECA, a enzima conversora de angiotensina, a mesma que desempenha papel essencial na ativação da angiotensina, como discutido, enfim. Mas só para mostrar aqui, né, o que o tema está dentro desse escopo. Portanto, o veneno da jararaca ele inativa a enzima conversora, portanto, ele não permite, né, que haja a degradação da bradicinina, levando, portanto, a um quadro de vasodilatação e consequente diminuição da pressão arterial. E a questão 1 discutiu exatamente isso. Ao ser picado pela Botrops jararaca, uma pessoa sofre redução da vasoconstrição, letra B, diminuindo a resistência vascular periférica e promovendo uma diminuição da pressão arterial. Para a questão 2 tem aqui um textinho, né, introdutório falando sobre o ofidismo, sendo reconhecido, né, como uma doença negligenciada. O ofidismo é acidentes com cobras peçonhentas, né, mordedura de cobras peçonhentas. E segundo o texto, os pesquisadores têm trabalhado para criar inibidores peptídicos, ou seja, inibição, né, específicos contra algumas enzimas, então inibição enzimática, como a enzima trombina similis, toxinas que agem no mesmo substrato da trombina humana. Então a gente está pensando aqui num caso de inibição enzimática competitiva, porque agem no mesmo substrato. E a questão 2 dá para a gente aqui uma tabelinha mostrando aqui a concentração de determinado substrato e as taxas de reação enzimática, né, na presença de um inibidor, ou seja, na ausência, né, sem o inibidor, e na presença do inibidor, com o inibidor. E a partir dessa tabela aqui a gente podia plotar um gráfico, e a gente veria então como é que ficaria essas curvas, a gente poderia então inferir que tipo de inibição poderia estar acontecendo aqui, né? Eu peguei lá os dados do gráfico, plotei, ou da tabela, plotei o gráfico, e tive essas duas curvas aqui, ó. Sem o inibidor, essa curva azul clara, com o inibidor, a curva azul escura. A gente nota que houve aqui uma perda, né, uma diminuição da afinidade, né, da enzima, houve aqui uma diminuição da atividade da enzima, né, na presença do inibidor. E isso aqui indica pra gente inibição competitiva, né? A gente lembra agora daquelas curvinhas que a gente estuda lá, né, só. A curva roxa aqui seria essa curva azul clara, né? Atividade enzimática normal, sem inibição. E a curva azul escura seria essa curvinha verde aqui, ó. Inibição competitiva. Repara que a gente pode inferir que é uma inibição competitiva porque ambas chegam à velocidade máxima, né? Com o aumento da concentração do substrato, a enzima ainda assim consegue chegar à velocidade máxima, diferente da inibição não competitiva, que é a linha azul aqui, que a enzima nunca consegue chegar na velocidade máxima dela. Portanto, a 2 seria a letra B, competitivo. A questão 3 discute distúrbios na hemostasia, né, provocados pelo veneno da jararaca. As possíveis causas desses distúrbios, levando a hemorragia, sangramento, né? Então a gente pode pensar aqui agora em problemas com coagulação, né? Gerado pela enzima, trombina similis, na jararaca são. Então quais seriam as causas disso? A gente poderia pensar na letra C aqui, ó, a inativação de fatores de coagulação, indução, né, da transformação, porém de maneira incorreta, do fibrinogênio em uma rede de fibrina menos estável. Isso aqui tudo teria lógica. Faz sentido dentro da lógica, né, da cascata de coagulação e tudo mais. Vamos dar uma olhadinha no capítulo 36 do Gitton Hall, hemostasia e coagulação sanguínea. Um esqueminha básico aqui mostrando, né, uma coagulação sanguínea, né, as plaquetas se aglutinando, o fibrinogênio começa a virar fibrina e forma aqui uma rede de fibrina, né, que forma então o coágulo. Isso aqui teria que acontecer de maneira correta para que haja então a formação do coágulo. E os fatores de coagulação estão envolvidos nisso aqui. Aquela tabelinha, né, com os fatores de coagulação, ó, fibrinogênio, protrombina, fator tecidual, etc. Aqui, ó, o fator
7, não é isso? Acelerador da conversão sérica de protrombina. Tem um fator aqui embaixo, 8, fator estabilizador da fibrina. Esse aqui é importantíssimo, né? Porque estabiliza a rede de fibrina. Então, digamos que esse fator 8, na verdade eu tô falando 8 é 13, né? Eu faltei aula aqui de números romanos. Fator 13, se esse fator aqui, por exemplo, tivesse ausente, a gente teria problemas ali na formação da rede de fibrina. Aqui um esqueminha básico, né? A protrombina virando trombina e as redes de fibrina, né? As fibras de fibrina, dando ali então a origem à rede, né? E repara aqui, ó, um fator estabilizador, né, da trombina atuando aqui. Então é interessante dar uma estudada, né, em todos esses fatores aqui, protrombina, fibrinogênio, né, a junção dos dois, né, mais os fatores de coagulação, levando ali à formação do coágulo. Questões 4 e 5 tem aqui um textinho sobre peixe paulistinha, danio, rerio, que é um peixe que tem sido preferido, né, ultimamente, de uns tempos para cá, em alguns experimentos, né, em, em substituição, né, aos roedores, aos ratinhos, né, que são usados em laboratório. Os peixes eles teriam algumas vantagens para alguns experimentos. Claro que o rato continua sendo utilizado, né, largamente, porque tem também suas vantagens. Mas aqui o texto está justamente discutindo assim, quais seriam as vantagens de usar o peixinho. Vamos dar uma olhadinha lá no texto original, porque lá a gente já resolve já a questão 4. Eu tenho a impressão que a questão foi montada a partir dessa matéria aqui do G1, de 2013. Vamos dar uma olhadinha aqui na parte que elas falam de vantagens e desvantagens do uso do peixe? Então, algumas vantagens do uso do peixe. Barato, né? Mais barato do que o hamster. R$ 8 ali. Utilizando o camundongo, né? Se fosse utilizar o peixinho, 50 centavos. Então, assim, é uma diferença bem grande. Aí eles falam também do ciclo de vida, né? Que é mais curto, é mais rápido, as reações acontecem de forma mais rápida. Uma coisa que um experimento que poderia levar meses com o camundongo no peixinho leva ali algumas poucas horas. Dá para trabalhar com o peixe sem matar o animal, porque ele tem um corpo transparente, né? E dá para ver algumas reações acontecendo sem precisar rasgar o tecido do animal. Agora, desvantagens. Elas falam aqui, por exemplo, sobre como os camundongos vêm sendo usados, né, desde sempre na pesquisa, né, de laboratorial. Já tem muitos reagentes ali que são específicos para camundongo. Então, assim, para o peixinho, né, como ele estava começando a ser utilizado naquela época, ainda estavam tendo, né, que descobrir, que inventar muitos reagentes específicos para ele, para os experimentos ficarem, né, mais corretos. Isso na época era um fator ali limitante, além também da questão ali de o camundongo ele oferece mais sangue, né, do que o peixe, então para quem se um experimento que necessitasse de coleta de sangue, o camundongo ainda era um animal mais indicado. E essas foram as duas desvantagens que eles apontaram aqui. Para a questão 4 lá seria essa aqui, a questão dos reagentes, né, que eles colocaram lá. Então aqui, questão 4, né, dentre as vantagens de usar o peixe, qual não seria? A letra C é a especificidade de muitos reagentes aplicados em animais de laboratório, né, só para mostrar assim, né, que, enfim, estava lá no texto. Questão 5 discutiu aqui a diferença entre determinação e diferenciação celular. Ela diz: a determinação de diferentes tipos de células envolve restrições progressivas em seu potencial, né, desenvolvimento, como o conceito de diferenciação celular difere do conceito de determinação celular. A célula determinada, ela já tá comprometida ali com uma determinada linhagem, né? Vamos pensar aí num folheto embrionário, né? Mas ela ainda não está diferenciada, ela ainda não é uma célula que compõe um órgão, um tecido específico. Ela tem ali um potencial de diferenciação ainda. Ela só não é mais considerada uma célula totipotente, porque ela não pode virar mais qualquer célula, ela já está comprometida com uma linhagem. A célula diferenciada, por outro lado, ela já está realmente assim compondo um tecido, ela é uma célula diferenciada, né? Ela já está ali, né, enfim, com todas as características das células que compõem determinado tecido. Vamos pensar em tecido muscular, né, tecido nervoso, um neurônio, por exemplo, já são células diferenciadas. E a letra A diz uma coisa muito interessante: as células determinadas continuarão a seguir seus destinos se forem enxertadas em local diferente de um embrião hospedeiro. Apesar de ainda não terem expressado todos os genes e proteínas, enfim. Porque ela já tá comprometida, de certa forma, né? Com ali uma determinada linhagem. Então, assim, ela já não tem mais aquela coisa da totipotência. Um exemplozinho rápido, né? As células aqui do sistema sanguíneo, por exemplo, células tronco hematopoéticas, não são células totipotentes. Elas não podem virar qualquer célula do corpo. Elas estão comprometidas aqui com a linhagem de células do sistema sanguíneo, né? Mas elas são ainda células que têm multipotência. Elas podem virar muitas coisas. Elas podem, por exemplo, se comprometer com a linhagem mieloide ou linfóide, para virar os linfócitos, né? E a linhagem mieloide vai virar ali, né? Os monócitos, né? Os macrófagos, algumas outras células também do sistema fagocitário. E até mesmo as próprias hemácias, né? As hemácias, né? Os eritrócitos, as plaquetas, enfim. Só um exemplo aqui rápido. As questões 6 a 8 vão falar aqui sobre PCR em tempo real, especificamente o PCR que utiliza a técnica da reação Tachman, que envolve fluorescência. É uma forma de você identificar, né, que alguma determinada sequência de DNA está sendo amplificada, né, pelo surgimento de fluorescência que pode ser detectada ali por um sensor. Nesse experimento aqui, eles estavam comparando células tumorais, né, de câncer de mama, e células normais, e enfim. A PCR, né, a gente já falou sobre isso em provas passadas, já coloquei textos na descrição, enfim, sobre ela. É para amplificar, né, determinada sequência de DNA, certo? Você começa com poucas cópias e você vai fazendo ciclos de PCR e vai aumentando, vai ficando, né, vai aumentando de maneira exponencial
tendo muitas cópias no final do experimento. Então, para esse experimento aqui, eles tinham, né, as sequências dos dois tipos celulares, as células cancerígenas, as células tumorais, né, com câncer de mama, e as células normais. Então, amostras do DNA genômico na mesma quantidade, cópias de primers para um gene específico HER2, que é um gene que em células tumorais ele fica superexpressado, e isso é uma das características que leva essas células a adquirirem características tumorais. Então, se ele está sendo superexpressado em células tumorais, significa que o produto dele, né, os RNAs mensageiros deles e as proteínas também, vão também estar em abundância, né, naquela célula. Bom, eles usam então essas sondas Taqman, que é um oligonucleotídeo, muitos nucleotídeos, uma sequência de nucleotídeos, né, ligado ali num fator ali que libera a fluorescência na ponta ali 5' né, na extremidade 5' desse oligonucleotídeo, e na extremidade 3' uma outra molécula lá que não permite que saia a fluorescência até o momento que, né, ela bloqueia a fluorescência até o momento adequado. A prova botou esse esqueminha aqui para explicar mais ou menos como acontece, né? A gente repara aqui que aqui tá a sonda, Taqman, né? Vai começar a haver a polimerização, essa sonda vai se ligar ali, né? Numa determinada sequência. E a fluorescência vai ser liberada exatamente quando ocorre ali a clivagem dessa sonda, né? No momento ali da polimerização, liberando então o fator ali que emite a fluorescência. Que só vai começar a ser identificado a partir de determinado ciclo, porque no começo, né, a sensibilidade ali do sensor é muito baixa, né? Então, assim, apenas a partir de determinado ciclo vai começar a ser emitida, vai começar a ser percebida, né? O sensor vai ser capaz de perceber essa fluorescência. Quem quiser entender melhor, eu vou colocar um link para alguns textinhos aí na descrição que fala especificamente sobre isso. Aqui eu vou mostrar só alguns detalhes aqui. Por exemplo, essa aqui é a sonda Taqman. Tá vendo? Ela tem aqui na extremidade de 5' um fator aqui que gera a fluorescência, né? O reporter. E na outra linha ela tem aqui um quencher, que ele faz aqui uma espécie de silenciamento da fluorescência. É um processo um pouquinho complexo, né? Mas basicamente assim, quando esse reporter aqui é clivado do oligonucleotídeo, né? Aí sim ele consegue, se distanciando do quencher, ele consegue então emitir a fluorescência. É mais ou menos o que está representado aqui, mas eu entendo que deve ficar um pouco difícil de ver na tela, né? Mas cliquem aí no link e leiam aqui o texto, porque dá para entender direitinho. Uma outra coisa importante de entender é que existe aqui um limiar, né? Abaixo disso aqui, o sensor não consegue detectar a fluorescência. Apenas a partir do limiar é que ele começa então a detectar a fluorescência, porque existe uma sensibilidade, né, que você pode adaptar ali. E a partir então desse limiar, ele começa a detectar a emissão de fluorescência. E aí você consegue perceber, né, que aquela sequência que você está amplificando está realmente ali sendo amplificada. E como você usa uma sequência de um oligonucleotídeo que é específico daquela sequência, né, você tem certeza que aquilo que você está fazendo realmente é aquela sequência de interesse. De volta para a prova. A prova deu ainda para a gente também esse gráfico aqui, mostrando o seguinte: aqui no eixo X, quantos ciclos de PCR já tinha tido, de amplificação, né? E aqui no eixo Y, a emissão de fluorescência. Repara que, para mostrar que é de células cancerígenas, precisou de 12 ciclos, mais ou menos, né, para começar a emitir a fluorescência ser detectada pelo sensor. Enquanto que para células normais, precisou de mais ciclos, precisou de 18 ciclos, né, para começar a ver a emissão ali de fluorescência. Ou melhor, para começar a ser percebida, né, detectada a fluorescência. E lembrem que aqui a gente está comparando uma célula cancerígena com uma célula normal. E na célula cancerígena, né, em ambas a gente estava trabalhando ali com aquela sequência do gene HER2, que em células cancerígenas é super expresso. Então, assim, faz sentido que na PCR ele tenha começado a emitir fluorescência antes nessas células cancerígenas, porque nelas, né, o produto estava sendo super expresso. Então estava em maior quantidade, portanto, com menos ciclos ele começou já ali a ser detectada a fluorescência a partir dessa linhagem de células, enquanto que as células normais, que tinha menos quantidade, né, precisou ali de mais ciclos. Bom, eu meio que já expliquei tudo aqui. Agora vamos só ver, né, o que as questões pediram, porque eu vou só mencionar mesmo porque eu já expliquei tudo. Por que não houve fluorescência detectável após os primeiros ciclos? Aqui nesses primeiros aqui, né? Enfim, a fluorescência estava ali, só não estava sendo detectada. Por quê? Porque a sensibilidade do sensor, né, não estava sendo suficiente para pegar a fluorescência nesses primeiros ciclos aqui, porque ainda tinha uma pouca quantidade do produto que estava sendo analisado. Então, questão de sensibilidade. Letra D. 7. Conforme os ciclos foram ali progredindo, né, houve então aumento da fluorescência. Por que isso aconteceu? Letra C, as moléculas da sonda Taqman foram degradadas em nucleotídeos. Aquela sequência de oligonucleotídeos, né, que estava lá com aquele fator, né, de fluorescência na ponta, na extremidade 5', quando aquilo ali é clivado, então fica ali a sequência, né, dos nucleotídeos e a emissão de fluorescência. Isso acontece no ato da polimerização, portanto, o TAC polimerase que faz. E a 8, a fluorescência na amostra aumentou com maior velocidade porque havia maior quantidade das sequências alvos, né, no DNA presente em células tumorais, aquela coisa que eu falei do gene HER2 que em células tumorais é superexpresso. Questão 9 trouxe de novo aquela coisa do percurso que o sangue faz no coração, né, por onde chega, por onde sai. O sangue pobre em oxigênio entra pelas veias cavas inferior e superior no átrio direito
De lá vai para o ventrículo direito, vai para os pulmões, né, pela artéria pulmonar, se enriquece de oxigênio, volta para o coração através do átrio esquerdo, né, pelas veias pulmonares, vai para o ventrículo esquerdo e pela aorta ele é distribuído para o corpo rico enriquecido em oxigênio. Então aqui na 9, letra D seria a correta. Questões 10 a 12 vai falar sobre ontogenia. A ontogenia é o estudo do desenvolvimento de organismos, né? Então a 10 aqui, né, letra C, já está resolvida. Bom, e vai falar sobre genes Hox também, né? Que é um sistema ali justamente que lida, né, com essa coisa da determinação, né, do desenvolvimento. É um sistema assim que é comum a muitos organismos vivos, sequências de genes ali que determinam, né, a diferenciação, né, das partes do corpo, do plano corporal, em fases embrionárias ali precoces. Sobre isso, eu recomendo aqui o capítulo 21 do Alberts, Desenvolvimento de Organismos Multicelulares. Vai falar tudo sobre esse assunto aqui, inclusive sobre genes Hox. Ó, mecanismos de estabelecimento de plano corporal básico. Isso aqui é bem basicão mesmo, né? Para os animais bilatérios ali, eixo dorsal, ventral, posterior, anterior. Isso aqui é fundamental ali no desenvolvimento embrionário para, enfim, como é o plano corporal, né? Já fica aqui estabelecido. Já tem ali também os folhetos germinativos, né? Ectoderme, endoderme, mesoderme. Recomendo ler aqui sobre morfógenos, né? Enfim, molécula sinal que impõe um padrão de amplo campo de células. Impõe um padrão, né? Determina ali um padrão, um eixo, enfim. Então aqui no desenvolvimento da mosquinha, por exemplo, a drosófila, né? Lá nas fases precoces lá do desenvolvimento embrionário, já dá para diferenciar aqui, ó, as partes que vão dar origem à cabeça, ao tórax e ao abdômen. E conforme eles acompanham, né? A partir dessa massa azul aqui, por exemplo, vai surgir a cabeça, ó. A partir dessa massa vermelha, o tórax com os membros, né? As patinhas, as asas. E a massa verde ali, o abdômen, que é a parte aqui de trás. Tudo isso aí já dá para ser mapeado. Aqui essa seção começa a falar especificamente sobre os genes Hox, né? Estabelecimento de padrões ali. E aqui, ó, complexos Hox, tá vendo? Isso aqui é super complicado, não vou nem tentar explicar isso aqui, mas basicamente é o seguinte, né? Dá pra mapear cada uma dessas sequências aqui que vai dar origem ali, né, a especificamente determinada parte do corpo do animal. Vou chamar a atenção pra essa partezinha aqui, o BX, que determina essa parte do tórax aqui, né? Imagina que essa parte aqui, por exemplo, fosse duplicada. Imagina, essa mosca teria, né, essa parte vermelha aqui também duplicada. Ela teria mais um par de patas e mais um par de asas, provavelmente. Não, no caso ali os vermelhos são os balancinhos. Aqui a asa tá no amarelo, né? Então, assim, se tivesse duplicação também do amarelo, ela teria dois pares de asa, entendeu? Isso é um. Eu tô falando disso por quê? Eles conseguem produzir isso em laboratório. Uma mosquinha normal, uma mosquinha com 4 asas, né? Mosquinha sem asas, mas com 4 balancinhos. Dá pra fazer isso em laboratório, né? Eles conseguem estimular essas mutações, enfim. Agora, em alguns animais, por exemplo, os diplópodes, os gongolos, né? Piolho de cobra. Enfim, ali já tem metameria, né? E tudo mais. Sequências, né? Segmentação corporal. Aqui também tem, mas repara só, lá no diplópode, lá no gongolo, no piolho de cobra, ele tem um corpo que já é naturalmente, né, uma repetição do mesmo segmento, né? Ele forma ali aquela minhoquinha, né? Tô usando o termo aqui totalmente errado. Mas ele tem como se fosse diversas repetições da mesma coisa ao longo do corpo dele. O mesmo segmento ali com 4 pares de pata. Seria como se ele tivesse, né, dentro dessa sequência aqui, o mesmo segmento aqui repetido muitas e muitas vezes formando o corpo dele. Aqui, nesse caso aqui, não é uma mutação que aconteceu, não. É o plano corporal dele. É exatamente isso. É a repetição do mesmo segmento, né? Claro, com alguma pequena variaçãozinha ali, mas repetida diversas vezes, formando o que é realmente o corpo do animal. Eu pulei a 11 de propósito só para falar logo da 12. Como você esperaria que os genes Hox fossem expressos em milípedes? Que são ali, por exemplo, os gongolos, né? Onde todos os segmentos possuem pernas semelhantes quando comparados aos insetos. C. Os genes Hox, que especificam as pernas, seriam expressos em todos os segmentos repetitivamente, né? Que levam à formação de pernas, como eu mostrei lá. Vai haver uma repetição, né, das sequências e os genes vão estar sendo expressos em todos os compartimentos ali, em todos os segmentos do corpo do animal, da mesma forma. Então, em insetos, hexápoda, vai acontecer só 3 vezes, né? São 3 pares de pata. Num milípede, né, 1000 pés, vai acontecer tantas vezes quantas patas houver ali no gongolo. Eu nem lembro quantas patas um gongolo tem. Bom, a 11 perguntou o seguinte: em humanos, os arcos branquiais presentes no embrião, repara que tudo tem a ver com ontogenia, né? Desenvolvimento. Evoluíram para dar origem aos ossos da orelha, letra E. Ossos da orelha eu acho meio complicado, né? A orelha, enfim, é uma cartilagem. Ossos do ouvido interno, vamos colocar assim. Vou até me corrigir aqui, ó. A gente tem aqui o ouvido externo, temos aqui o ouvido médio e o ouvido interno. Os ossículos aqui do ouvido médio, né? Enfim, o martelo, a bigorna, estribo. Alguns arcos branquiais vão originar justamente esses ossículos aqui. Vou colocar um link para esses slides aqui, super interessante só. Primeiro par de arcos branquiais, surge aqui eventualmente martelo, bigorna, né? Aqui na ilustração a gente vê o martelo, a bigorna aqui. E do segundo par de arcos branquiais vai surgir aqui em algum momento o estribo, deixa eu ver se eu acho ele. Tá aqui, logo aqui em cima. Ó. Então a partir do segundo par de arcos branquiais. A letra E aqui. Então os ossículos ali do ouvido médio. A questão 13 falou sobre splicing alternativo. Repara aqui que a gente tem aqui um gene, né? Os exons do gene
para alfa-tropomiosina. Repara que esse mesmo gene, a gente sabe, né, que no processamento do RNA mensageiro a gente retira os introns, né, e ficam os exons. Mas será que todos os exons ficam? Alguns exons também mudam, né, de um tecido para o outro, por exemplo. Esse mesmo gene ele pode, por exemplo, codificar, né, a alfa-tropomiosina no músculo estriado. A gente repara que, né, a gente compara com os exons originais, né, do gene ali. Sempre tem alguma modificaçãozinha, ó, músculo estriado, músculo liso. Repara que é diferente, né? Tem algumas modificações. Por quê? Porque músculo liso é diferente de músculo estriado, eles têm funções diferentes, né? E, enfim, tem características diferentes também. Mioblasto, músculo da boca, fibroblasto, hepatoma, enfim. Sempre vai ter aqui alguma pequena diferença, né? Nos exons que vão ser expressos ali desse gene, num tecido específico. Isso é o splicing alternativo. Portanto, letra E, splicing alternativo. Questão 14 falou aqui sobre o efeito Bohr na hemoglobina, né? Sabe-se que a afinidade dessa molécula pelo oxigênio varia de acordo com o pH do local. Vamos dar uma olhadinha aqui no material sobre esse assunto? Vou colocar um link para esses slides aqui que tem no Google, da USP, função de proteínas, mioglobina e hemoglobina. Ele fala tudo aqui sobre aquele assunto lá do efeito Bohr e tudo mais, muitas outras coisas também, é super interessante. Diferença, por exemplo, de hemoglobina para mioglobina, né? A hemoglobina é transportador de oxigênio, a mioglobina ela faz o estoque do oxigênio no tecido, né? No músculo, por exemplo. Então, assim, a afinidade da mioglobina pelo oxigênio é maior, porque ela é de armazenamento, né? Enquanto que a hemoglobina precisa, em algum momento, deixar o oxigênio, né, no tecido, então ela tem uma afinidade menor. E essa afinidade da hemoglobina pelo oxigênio, ela é ditada pelo local que ela está. Por exemplo, nos tecidos ela vai ter uma determinada afinidade e nos pulmões outra. Então, nos tecidos em baixa PO2, a hemoglobina vai deixar o oxigênio, ela vai liberar o oxigênio, né? Ela vai ficar no estado T. Lá no pulmão, em alta PO2, ela vai ficar no estado R, ela vai ficar oxigenada, né? Ela vai captar oxigênio. E o pH ajuda a estabilizar esses estados T e R. Aqui, o estado T de tenso, né? Estado desoxigenado nos tecidos, estado R relaxado, estado oxigenado no pulmão. E aqui, né, tá a mudança conformacional dela. Isso aqui é bem complicadinho, mas enfim, só para a pessoa visualizar. Isso aqui é importante, ó, o estado T é estabilizado pela redução do pH, ou seja, pHs mais ácidos, certo? Resultado de descarga de oxigênio nos tecidos. Esse é o famoso efeito Bohr, que a questão citou lá. Então a 14 pedia para explicar corretamente esse fenômeno, a resposta correta seria a letra E, vai falar aqui sobre pHs mais baixos, né? Estabilizando a forma T, como a forma T não permite ligação do oxigênio, a afinidade da hemoglobina é reduzida em pHs ácidos, correto. A questão 15 é uma questão quase repetida. Ela deu pra gente aqui esse plasmídio e falou assim: se você fizesse uma digestão, né, com eco R1, quantos fragmentos você geraria? 4 fragmentos. Essa questão já caiu uma questão muito parecida na 12ª ao bebê. Tá aqui, ó. Questão da segunda fase, da 12ª ao bebê. Vocês podem ver aí, é bem parecido. A imagem é a mesma, né? Só mudou alguma coisa aqui no texto e a resposta era a mesma, 4 fragmentos. Inclusive, naquela ocasião, eu lembro que eu mostrei esse slide aqui, onde eu cortava, né, e mostrava aqui os 4 fragmentos, fazendo a digestão com eco R1. Então a importância de fazer provas antigas, né? Pode ser que caia uma questão repetida, e se a pessoa já fez, né? A pessoa já tem ali o gabarito. Questão 16 falou aqui sobre o experimento de Griffith, um experimento aqui de microbiologia. Eu vou mostrar essa imagem aqui maior, pra gente ver como é que foi o experimento. Foram 4 experimentos no sentido de evidenciar que transformação bacteriana. Então, no primeiro momento, ele pegou aqui um meio com linhagem viva de bactérias capsulada, injetou essa solução aqui num rato, o rato morreu. Bactérias vivas com cápsula. Num segundo momento, ele pegou bactérias vivas sem cápsula, injetou no rato, o rato não morreu. Interessante, né? Parece que então tem alguma coisa na cápsula da bactéria que matou o rato, será? 3. Ele ferveu o meio, matou as bactérias, a cápsula ficou ali, né? Porque é um polímero, enfim. Injetou no rato, o rato sobreviveu. Então não é a cápsula que faz mal pro rato. Alguma coisa aconteceu aqui, né, com a bactéria viva com cápsula que matou o rato, mas apenas a cápsula ou apenas a bactéria não mata o rato. Aqui no 4 ele pegou bactérias sem cápsula e misturou com cápsulas de bactérias mortas, injetou no rato, o rato morreu. E detalhe, depois ele fez uma biópsia ali no rato e identificou bactérias vivas capsuladas dentro dele. Olha que loucura. A explicação que eles propuseram é que houve transformação bacteriana. Essas bactérias vivas aqui captaram DNA exógeno, é o DNA que estava no meio, né? E no processo de transformação ela integrou aquele DNA no genoma dela e aí ela começou a produzir então cápsula. E agora eram bactérias vivas que tinham sequência de DNA para produzir cápsula. Virou bactérias vivas capsuladas, matou o rato. Provavelmente o processo é mais complexo do que isso, mas eu tento aqui fazer uma explicação rápida e breve, né? Então, assim, tá dentro dessa linha, tá correto. É mais ou menos isso que aconteceu mesmo. Aproveitem para estudar aí, né? Transformação bacteriana, né? Outros fenômenos como conjugação, por exemplo, também, né? Portanto, a gente pode concluir que letra B houve transformação bacteriana do material genético das bactérias capsuladas mortas para as bactérias vivas sem cápsulas no experimento 4. A questão 17 falou sobre síndromes de polinização. Aqui a pessoa pega esse assunto e estuda, é bem facinho, não tem nada de muito complicado. Ele queria saber qual seria a opção aqui incorreta. Repara que letra A fala que polinização hidrófila
as flores masculinas produzem pólen em abundância e as femininas apresentam estigma plumoso. Isso tudo aqui é típico de anemofilia, não hidrofilia, né? Anemofilia pelo vento. Né? As plantas que se polinizam pelo vento, por exemplo, os gimnospermas, né? Que é bem delas isso, produzem muito pólen e tem essa coisa aqui dos... bom, aí vai ter alguma pequena variação aí na anatomia, até porque tem também angiospermas, óbvio, que são polinizadas pelo vento, e essa coisa do estigma plumoso vai ser mais observada, mas a coisa de produzir muito pólen também nas gimnospermas presentes, então assim, eles fizeram aqui essa confusão entre hidrofilia e anemofilia. Questões de 18 e 19 vão falar sobre fotossíntese e fotorrespiração. Ambos os fenômenos promovidos, né, pela enzima rubisco, ela tem ali atividade oxigenase ou carboxilase. Na atividade carboxilase dela, ela vai fazer enfim, a fotossíntese normal, né, ciclo de Calvin, etc. Na oxigenase, ela faz ali uma via diferente que depois força a planta a gastar energia para produzir ali um intermediário do ciclo de Calvin. Então, assim, é prejuízo para a planta fazer fotorrespiração. E se a rubisco vai entrar na via da carboxilase ou oxigenase, depende da razão dióxido de carbono, oxigênio no mesófilo. Se tiver mais CO2 do que oxigênio, ela geralmente vai para a via carboxilase. Se tiver mais oxigênio do que CO2, ela entra na via oxigenase. Como a gente já discutiu em vídeos anteriores, né, as fotossínteses CAN e C4 são vias que as plantas utilizaram para justamente evitar a fotorrespiração, especialmente a fotossíntese C4 ali, né, onde a planta tem ali a bainha perivascular, em que ela mantém, né, dentro daquela bainha ali, essa razão de mais CO2 do que oxigênio, e lá dentro vai estar o rubisco, onde vai estar acontecendo o ciclo de Calvin. Desse esqueminha aqui, reparar que aqui a gente tem 3 compartimentos, né, cloroplasto, peroxissoma, mitocôndrias, né, as 3 organelas vão estar envolvidas, né, de alguma forma, em passagens aqui de intermediários. Repara que no peroxissoma acontece aqui a transformação de serina em glicerato, né, rola ali a oxidação de NADH. No cloroplasto, o glicerato gasta-se ATP, né, a planta gasta ATP para transformar glicerato em ácido 3-fosfoglicérico, que pode então ir para o ciclo de Calvin. Esse gasto de energia para recuperar essa molécula carbônica para levar para o ciclo de Calvin reduz ali o rendimento líquido da fotossíntese na planta. Então aqui 18, a letra D, quanto maior a ocorrência de fotorrespiração, menor será a fotossíntese líquida, o rendimento energético líquido da fotossíntese, porque rola aqui gasto de energia. Para a questão 19, a pessoa teria que estar bem familiarizada com o que acontece na fase clara da fotossíntese, né? Tem ali também aquela cadeia de elétrons, né? E a pessoa teria que entender os modelos atômicos, né? Especificamente aqui o modelo de Bohr, que é quando assim, o modelo atômico ganha uma complexidade a mais, porque começa ali a ser considerada o movimento dos elétrons, né? Em camadas ali do átomo, podendo o átomo inclusive perder elétrons, né? Ou ganhar elétrons. Então assim, o átomo de Bohr é um modelo que permite, né, que haja essa transferência de elétrons de um átomo para outro, de uma molécula para outra. E a partir disso começam então os estudos, né, dos fenômenos quânticos. Bom, qual das alternativas relaciona de forma correta o átomo teorizado por Bohr com os fenômenos da fotossíntese? A pessoa leria aqui na letra C, né? Letra C, a energia luminosa retira, então o fóton, né, retira elétrons da clorofila, que então são transportados por uma cadeia de moléculas, aquela cadeia transportadora de elétrons, né, que acontece também lá na mitocôndria, né, na respiração aeróbica, mas aqui a gente está falando de fotossíntese, clorofila. A quebra de H2O, de água, conhecida como fotólise da água, repõe os elétrons da clorofila e completa o processo conhecido como fosforilação acíclica. Olha quanta coisa, quanto conceito que tem nessa letra C. Que a pessoa teria que estar, né, bem familiarizado com tudo isso aqui. Se tudo isso que estava lá na letra C foi grego para você, corre atrás de um livro de fisiologia vegetal. Eu sempre recomendo o Thais Zeiger, tem lá no LibGen, deve ter no Google aí, acha em algum lugar, capítulo 7, fotossíntese e reações luminosas. Brevemente, ó, ele vai falar, né, sobre pigmentos, né, a luz, o fóton, né, os pigmentos absorvendo a luz, isso tem relação ali direta, né, com a quebra da molécula de água. Aqui, ó, o fóton chegando, né, estimulando ali moléculas de pigmentos, a clorofila. Ó, elétrons, né, aceptor, doador de elétron, tudo isso aqui tá dentro dessa... Você precisa que o átomo tenha a capacidade de doar, né, de perder um elétron para alguma molécula para que isso aqui aconteça. Então, o átomo de Bohr, né, dos modelos que eram propostos, né, naquela época, era o único que permitia isso aqui. Claro que hoje em dia já tem modelos de átomo mais complexos que o átomo de Bohr, mas o átomo de Bohr já permitia que isso aqui acontecesse. Então, para isso aqui, ele já era suficiente. Aqui nessa sessão começa a falar especificamente sobre o mecanismo de transporte de elétron, né? Eles vão citar com mais detalhes essas coisas. Eu acho que a parte mais complicada do estudo da fotossíntese é essa parte aqui que envolve muita física, né? Muita coisa de átomo e enfim. E aqui para concluir, né? Só para rememorar, a cadeia transportadora de elétrons lá nos tilacoides dos cloroplastos, a luz chegando, né? Os elétrons começando então a ser transmitidos ali de um citocromo para outro, né? Eventualmente ele formando um NADPH que vai lá para a fase escura, né? Para a fase química da fotossíntese. E prestar atenção que esse esquema aqui, ele ilustra a fosforilação, né, o ciclo, na verdade, a fosforilação acíclica, certo? Na fosforilação acíclica tem ali a quebra da água, né, tem formação de ATP e tem redução de NADPH. Na fosforilação cíclica, né, que ali vai
vai ter alguma coisa aqui que essa ferrodoxina não vai entregar o elétron para o NADPH, ela vai voltar aqui para a plastoquinona, vai gerar aqui um ciclo, certo? Onde não vai ter formação de ATP nem de NADPH. Na verdade, vai ter formação de ATP, não vai ter formação de NADPH, nem quebra da água. Só, né, ter ideia de que isso existe, né, para tentar dar uma pesquisada aí. Em algum vídeo anterior eu já coloquei leituras sobre isso, inclusive, então assistam os vídeos anteriores. Questão 20 é uma questão só para encher espaço aqui, né? Duvido que alguém tenha errado isso. Indique uma alternativa ecológica e economicamente viável para a substituição do uso de pesticidas. Bom, preservar a fauna, a flora, desenvolvimento de métodos de controle menos agressivos, uso adequado de controles biológicos. Enfim, isso aqui é só, né, uma questão fácil. Questões de 21 a 23 referem-se ao talassociclo. Que diabos é isso? Roubei um slide aqui do Google só para ilustrar. Tipos de ecossistemas. Ecossistemas marinhos, talassociclo. Ecossistemas de água doce, limnociclo. Ecossistemas terrestres, epinociclo. Então é isso aqui, tá? Ecossistemas marinhos. Bom, a gente tem que lembrar que o talassociclo, né, os ecossistemas marinhos, eles ocupam, tipo assim, 3/4 do ambiente terrestre, né? O planeta Terra é 3/4 composto de água, 70% mais ou menos. Então, assim, certamente que em termos de extensão geográfica, territorial, eles são mais abundantes. Mas em comparação aos ambientes terrestres, eles são relativamente monótonos, né? A gente vê aqui que a gente tem uma zona que está ali exposta à subida e descida da maré, né? Por exemplo, os costões rochosos. Temos aqui uma zona nerítica, uma zona oceânica, que pode ser dividida em zona fótica ou afótica, em relação à chegada ou não de luz do sol, né? Em relação à zona nerítica e à zona bentônica, vai ter uma diferença aqui também de pressão, além da questão da luz do sol, da iluminação, né? Então, assim, ok, certamente existe aqui uma diversidade de ambientes, e certamente existe uma biodiversidade, né, adaptada a cada uma dessas condições, em comparação ao ambiente terrestre, né, ao epinociclo, é relativamente monótono. Algum biólogo marinho que esteja me ouvindo falar agora deve estar dando socos no monitor. O fato é que a maior parte da biodiversidade em ambientes marinhos vai estar onde? Nos recifes de coral, que são na parte mais rasa, né, onde tem aporte de luz solar, e nos costões rochosos. Quando a gente chega num costão rochoso, né, que tá ali o supralitoral, mesolitoral, infralitoral, ali sim a gente vê, né, uma abundância de diversificação da vida, né, moluscos, enfim, equinodermos, algas, cada grupo bem adaptado para determinada condição. Ou seja, a diversidade de condições é importante para que haja também biodiversidade. Repara que só de equinodermos a gente tem aqui, né, 3 tipos que eu estou vendo principalmente isso aqui. Tem aqui um ouriço, né, tem aqui um ofiuro e tem aqui um estrela do mar. As pessoas confundem bastante, né, chamam o ofiuro de estrela do mar, mas são animais diferentes, embora bem semelhantes morfologicamente. Talvez esse verde aqui seja um pepino do mar, né, um holoturo, então seria 4 equinodermos na imagem, mas enfim, só para mostrar, né, que como que a diversificação acontece nesse ambiente. E o texto conclui aqui falando sobre a licondrina, que é uma substância extraída de esponjas poríferos, né, e que tem ali algumas aplicações farmacológicas contra melanomas, leucemias, câncer de mamas, etc. Essa licondrina supostamente ela promove inibição da polimerização dos microtúbulos, portanto ela interfere ali no ciclo celular, certo? Bom, a 21 diz o seguinte: com relação ao talassociclo, assinale a alternativa correta. Aqui na letra E, a diversidade de espécies é menor, que é a do epinociclo, ambiente terrestre, né? Porém, a quantidade de indivíduos é maior. Essa maior diversidade no ambiente terrestre pode estar relacionada com a quantidade também a maior quantidade de condições diferentes no ambiente terrestre, né? Em relação ali a temperaturas, enfim, a insolação, a disponibilidade de água. Vale lembrar que no ambiente terrestre você vai ter partes ali, por exemplo, os lagos, né, que são o limnociclo, né? Que vai ter ali uma interação direta da fauna terrestre com essa parte ali aquática. Então, por exemplo, os anfíbios, né, são animais terrestres, mas que têm ali uma dependência da água para sua reprodução. E essa inter-relação ali entre animais terrestres com essa parte do ambiente aquático no limnociclo, essa relação, né, entre limnociclo e epinociclo, também é um fator ali de maior biodiversidade. Animais marinhos que vêm para o ambiente terrestre, eu só consigo pensar aqui nas tartarugas agora, tartarugas marinhas que vêm para a Terra só para botar o ovo, né, e depois volta. Enfim, mas tem também esse detalhe. Agora, no mar, o mar como eu falei, né, uma extensão territorial maior, certamente lá vai ter mais indivíduos, né, tem mais espaço. 22, zoologia básica ali, né, os animais do filo que produz o fármaco, que a gente viu ali em cima, os poríferos, né, a liocondrina, apresentam coanócitos e digestão intracelular. Aí vai estudar ali os poríferos, né, características básicas dos filos. Bom, 23, a gente viu que a licondrina ela tem ali uma relação com a polimerização de microtúbulos, né? Ela inibe a polimerização dos microtúbulos. Então, nas células tumorais, ela, por exemplo, auxilia, né, no combate a elas, inibindo a divisão celular descontrolada, por não permitir a segregação cromossômica, que depende ali dos microtúbulos, né? Endereçando as células à apoptose. Enfim, basicamente essa que seria a função dela.
Questão 24, temos aqui um esqueminha com 3 alvéolos, um deles, o do meio saudável, o da esquerda com pneumonia. Repara que estruturalmente ele está perfeito, mas está cheio de muco, né? Então o muco atrapalha ali na ventilação. E um com enfisema que está estruturalmente realmente afetado, né? E aqui a gente teria que fazer uma relação aqui dos efeitos com a condição, ou pneumonia ou enfisema. Então, por exemplo, maior resistência à difusão de gases pela parede alveolar, eu colocaria isso aqui na pneumonia, né? A 2, menor superfície de trocas gasosas. Aqui eu já colocaria enfisema, porque realmente houve ali, né, dano à estrutura, então ficou realmente com a área de superfície menor. A 3 falou sobre hipoxemia, baixo oxigênio sanguíneo, e a 4, hipercapnia, dióxido de carbono alto. Essas duas aqui eu associaria com ambos, né? Tanto a pneumonia quanto a enfisema, porque a ventilação está atrapalhada. Problemas na ventilação podem provocar ali baixo oxigênio ou alto gás carbônico, então ambas. Portanto, aqui a letra E seria a mais adequada. A questão 25 é uma questão divertida. A gente tinha aqui um pesquisador, né, com 3 armários, com diversos animais jogados dentro dos armários, só que bagunçado, né? Ele queria organizar para que em cada armário tivesse ali representantes de 3 filos diferentes. E a questão deu pra gente aqui como estava organizado, né, antes dele fazer a arrumação. Então, armário 1, armário 2, armário 3, os animais que estavam presentes lá dentro. E aqui a gente teria que fazer com que em cada um dos armários tivesse 3 filos. Como é que a gente poderia fazer isso? E ao fazer isso, responder as perguntas: para qual armário o exemplar foi transferido, a que filo pertence o animal, e após a organização, com quantos filos ficaram cada armário. Eu meio que já dei a resposta da 3, né? Enfim, vamos lá. Bom, eu montei aqui, né, 3 estantes, representando lá os 3 armários dele, e os animais que ele tinha colocado nesses armários, certo? Que aqui são representados nas 3 estantes. Aqui eu coloquei o nome do bicho, então, sapo, ostra, centopeia, lesma, né, estrela do mar, salamandra, pardal, anêmona do mar, blá blá blá. Agora vamos tratar eles por filos. Repara aqui agora, cordado, molusco, artrópode, né, enfim, equinodermo, nemátodo, acnidário. Ficou mais fácil agora da gente pensar, né, em termos de filos. Repara que no primeiro nós temos aqui 3 filos diferentes, né? No segundo nós temos 2 filos diferentes, e no terceiro aqui nós temos também 3 filos diferentes. Ou seja, se a gente conseguisse colocar um filo aqui no segundo armário, né, sem afetar a quantidade dos outros, porque tanto o primeiro quanto o terceiro tem 3 filos, a gente resolveria o problema. Como é que a gente poderia fazer isso? Primeiro eu vou organizar aqui em ordem alfabética para ficar mais, né, fácil de visualizar os filos, né, organizadinho. A gente quer trazer um filo para o segundo armário. Como é que a gente poderia fazer isso? Ó, se a gente pegasse, por exemplo, um molusco do armário 1 e colocasse no armário 2, a gente teria 3 filos no, no primeiro armário ainda, 3 filos no segundo e 3 filos no terceiro. Reparem aí como é que ficou após a organização, então, né? Certo? Temos agora certinho aqui: 3 no primeiro, 3 no segundo, 3 no terceiro. Basicamente, essa aqui era a solução. Nós tiramos um molusco do primeiro armário, colocamos no segundo, e cada armário ficou com 3 filos. Isso seria a letra B aqui. Questão 26 pediu para fazer relação aqui entre táxons apresentados e características, né, desses táxons. Pela minha experiência, eu acho que o mais fácil aqui seria Chelicerata 4 pares de pata, né? Chelicerata são ali, né, o grupo, por exemplo, que tá as aranhas dentro, né? Os aracnídeos, então assim, 4 pares de pata eu acho que seria bem acessível essa aqui. Mas repara que apenas resolvendo essa, né, você teria B, C e E que poderiam ser alternativas possíveis. Ou seja, continua não tão fácil, né? Mas é exatamente isso, né? A questão tá testando se a pessoa tá, né, com aquela zoologia básica em dia, né? Com as características ali dos táxons. Por exemplo, o que são pleópodes, né? Os pleópodes eu vou mostrar aqui rapidinho. Ó, aqui no Brusca, pleópodes são esses apêndices aqui, né? Em alguns crustáceos, por exemplo, o camarão. São umas patinhas, entre aspas, né? Que servem ali para remar, né? Para nadar. Então, pleópodes é a característica de crustáceos. Alguns grupos. A relação ali das células flamas, né? Para excreção nos turbelários, que eu também já mostrei em vídeos anteriores aí. Esqueleto calcário em moluscos gastrópodes, né? Como alguns caracóis, alguns caramujos podem fazer ali aquele esqueleto calcário. E Ophiorídea, o famoso sistema ambulacral. Bom, o sistema ambulacral talvez alguns já tenham ouvido falar em relação às estrelas do mar, né? Mas vocês devem ter reparado que ali em cima naquela imagem de costão rochoso eu mostrei a estrela do mar e o mofiuro, que são animais morfologicamente bem parecidos, embora, né, de grupos diferentes. O ofiuro tem também, assim como as estrelas do mar, os tentáculos, entre aspas, né? Ali com o sistema ambulacral, as perninhas, né? Então, assim, aqui a missão da pessoa é pegar o Brusca e pegar lá aquelas tabelinhas, né, de resumos dos grandes grupos e pegar essas características principais, né? Uma tarefa que a pessoa tem que fazer. Enfim, montar ali seus esqueminhas e estudar esse assunto. Aqui seria a letra E, no caso. Questões 27 e 29 fala aqui sobre o gametófito feminino, especificamente aqui a formação do saco embrionário em angiospermas atuais, né? E aí a pessoa teria que ter aquela estrutura do saco embrionário já, né, na memória aí. Aqui, o gametófito feminino em angiospermas, né? Temos aqui essa parte aqui dentro, o saco embrionário, com 8 núcleos, ó. Uma oosfera, né, que vai receber ali o núcleo espermático do grão de pólen, um dos grupos, né, um dos núcleos espermáticos, e vai formar um embrião.
tem aqui duas sinérgides, aqui do lado da osfera, dois núcleos polares aqui no meio, que vão também receber um núcleo espermático do grão de pólen e formar o endosperma triploide. E aqui, no fundo, temos as antípodas, 3 núcleos, né, de antípodas. Portanto, no total, 8 núcleos. Portanto, 27. Nos vegetais superiores, o saco embrionário corresponde ao gametófito feminino, letra C. E 28. Espera-se encontrar no interior do saco embrionário quantos núcleos ao final de 3 mitoses? Letra D, na letra D, né, 8 núcleos. Agora, a 29 é para testar se a pessoa realmente está estudando botânica, hein? Assinale a alternativa que apresenta uma sinapomorfia, uma característica compartilhada por todo um grupo monofilético, né? Das angiospermas eudicotiledôneas. Grão de pólen tricolpado. Essa é a característica, né, que, enfim, o grupo, por hora, monofilético das eudicotiledôneas tem essa característica, né, compartilhada ao grão de pólen tricolpado. Tá aqui uma microscopia eletrônica, né, de um grão de pólen tricolpado, alguns chamam de trilobulado, né, porque tem esses 3 lóbulos aqui. E isso aqui seria então a característica aí, uma sinapomorfia de angiospermas eudicotiledôneas. Lembrando que antigamente, né, tinha um grupo de cotiledôneas, porque tem 2 cotilédones, né, diferenciando de monocotiledôneas, que tem apenas um. Só que alguns gimnospermas também têm ali 2 cotilédones, então assim, é uma coisa bem bagunçada. O grupo de cotiledôneas é artificial. Eudicotiledôneas, plantas que têm 2 cotilédones e grão de pólen tricolpado, são as eudicotiledôneas. Esse sim, por enquanto, um grupo monofilético. A questão 30 traz aqui uma tabelinha com taxa total de erros no final da replicação, né, no genoma aqui hipotético. Bom, de acordo com a tabela, a gente tem aqui uma taxa total de erros no final, né, desse evento de replicação, de 1 erro a cada 1 bilhão de bases, certo? Então, a cada 1 bilhão de bases que um organismo tenha, teria ali um erro, né, na replicação desse DNA. Supondo aqui o Canis lupus, né, o familiares, o cachorrinho que a gente está acostumado, que tem 2 bilhões de bases, se a gente tem aqui uma taxa de 1 erro a cada 1 bilhão de bases, se esse animal tem 2 bilhões de bases, ele vai ter 2 erros de letra B. Era simples, era essa lógica assim super simples, né? Parece que tem que fazer um cálculo super complexo, mas não. A pessoa só teria que saber que 10 elevado a 9 é 1 bilhão, né? E fazer essa relação de 1 bilhão, 1 erro em 1 bilhão, 2 erros em 2 bilhões. A questão 31 apresenta aqui um cladograma e um fenograma. O cladograma ele apresenta aqui relações filogenéticas, né? É feito um estudo filogenético para montar os grupos. O fenograma é mais assim, com base no parece, né? Esse aqui parece com aquele, então bota no mesmo grupo. Então repara que no cladograma, uma galinha e um jacaré formam um grupo aqui monofilético, né? E esse outro lagarto aqui, eu não sei que bicho é esse, fica aqui como grupo externo. No fenograma, você colocaria o jacaré, o crocodilo, sei lá, e a lagartixa no mesmo grupo, e a ave num grupo externo. Ou seja, as aparências enganam, né? Apenas no cladograma a gente tem aqui, por exemplo, né, arcossauros e lepidossauros diferenciados, né, de maneira correta. As aves são mais próximas dos crocodilos do que dos outros lagartos, serpentes. Filogeneticamente falando. Bom, a questão apresenta aqui 4 afirmativas e qual delas estaria incorreta? A letra D. A análise de grupo externo do cladograma é irrelevante, pois a partir dele não é possível inferir plesiomorfismo. Isso aqui é o contrário, né? É totalmente relevante você ter um grupo externo na construção de um cladograma, e esse grupo externo vai justamente conter, né, características ali que seriam plesiomórficas a um grupo que você está estudando, e que seriam características possivelmente de um ancestral comum daquele grupo que você está ali trabalhando. É importantíssimo você representar o grupo externo na construção de um cladograma, na construção de uma matriz, né, enfim. Uma vez que o ancestral comum daquele grupo pode não ter sido identificado, né, geralmente não é, o grupo externo te oferece essas plesiomorfias. Questões 32 e 33. Hipertensão, pressão ali mais alta que 14/9. Motivos, principalmente vasoconstrição, mas também, né, volemia, né, volume sanguíneo elevado. Lembrem lá, né, da vasoconstrição, angiotensina, vasopressina. Tratamentos contra a hipertensão podem ser feitos com drogas antihipertensivas. Super genérico, né? Bom, um slidezinho aqui com a farmacodinâmica de antihipertensivos. Podem ser diuréticos, então provocam diurese, né? Então antidiuréticos fariam um efeito antagônico. Então para você ter antihipertensivos diuréticos. Ação central, ação beta-bloqueadores, alfa-bloqueadores, então bloqueiam alfa-1 adrenérgicos, né? Vasodilatadores diretos, bloqueiam canais de cálcio, inibição da enzima conversora de angiotensina, bloqueadores do receptor AT1 angiotensina 2, inibidor direto da renina, tá? Então assim, pausem, leiam isso aqui. Então, 32 são efeitos de drogas antihipertensivas. Alfa-bloqueador? Sim, né? A gente viu lá. Inibição direta de renina. Antagonista, bloqueadores de canais de cálcio, estava lá também. A ação vasodilatador direta tinha lá também agora. Antidiurético não, né? Lá estava especificamente no primeiro logo, diuréticos. Questão 33, valores 14/9 da pressão. O 14 seria a sístole do ventrículo esquerdo e o 9 a diástole do ventrículo esquerdo, letra E. Tem uns gifzinhos assim no Google que a pessoa pode pegar, né, pra pessoa ver, né, a sístole e a diástole. A sístole é a contração do ventrículo, certo? Então, assim, quando contrai, faz a pressão 14, né? E a diástole é digamos, o relaxamento do ventrículo. E aí faria aquela pressão 9, 14/9.
mas para qualquer leitura de pressão, né? O valor mais alto vai ser a contração, né? Ou seja, a sístole do ventrículo, e o valor mais baixo, o relaxamento, né? A diástole, que é o relaxamento do ventrículo. Questões 34 e 35 fala sobre reprodução assexuada, aquela reprodução que acontece sem união de gametas, portanto, né, uma clonagem, né? Exemplos de reprodução assexuada. Bom, brotamento a gente observa em algumas plantas, por exemplo, né, o brotamento, a planta não faz ali a polinização, no caso, ela lança ali um broto, né, e aquele broto cai na terra, cria raízes e vira um novo indivíduo, a planta se clonou por brotamento. Um exemplo, né. Cisparidade, bactérias, né, a divisão celular das bactérias, onde ela literalmente se clona. Partenogênese, por exemplo, alguns vermes, por exemplo, a solitária, né, que vive no nosso intestino sozinha, não tem muitos parceiros, então ela acaba se reproduzindo por partenogênese, sem que haja ali reprodução sexuada. E a 35, o que não seria uma vantagem da reprodução assexuada? A letra B coloca o seguinte, a maior capacidade de ajustes a mudanças ambientais. Porque o que fica implícito aqui é que essa maior capacidade de ajuste viria da variabilidade, né? Essa variabilidade vem da reprodução sexuada, da união de gametas. Se você não tem a reprodução sexuada, não tem junção de gametas, né? Como é que você teria, então, de onde é que viria, né? Qual seria a fonte dessa variabilidade para gerar essa maior capacidade de ajustes a mudanças ambientais? Portanto, fica aqui, né, é implícito que a reprodução assexuada não te dá alta variabilidade genética, te dá baixa variabilidade genética, o que seria uma desvantagem. As outras alternativas, A, C, D e E, seriam vantagens da reprodução assexuada. Questões 36 a 38 vai falar sobre atividade neuronal. Questão 36 sobre a propagação do potencial de ação, qual seria a afirmativa correta aqui? Letra B fala, depende da espessura da mielina em torno dos axônios. A espessura do revestimento de mielina, ela tem uma relação direta com a espessura do próprio neurônio. Neurônios de maior espessura, né? Tem maior velocidade, portanto a gente pode ver aqui uma relação direta, sim, entre a espessura da mielina e a velocidade da propagação do potencial de ação em neurônios. E sim, a presença da mielina, independente da espessura, torna mais rápida a propagação do potencial de ação. Enfim, e a letra E fala que depende do influxo de potássio. Na verdade, o potencial de ação, né, a despolarização, depende ali de influxo de sódio. O potássio vai atuar depois na repolarização, enfim. Assistam os vídeos anteriores que eu já falei muito sobre o potencial de ação lá em vídeos passados. 37 envolve matemática. Um motoneurônio de um cavalo apresenta uma velocidade de condução de 50 metros por segundo. Vê que esse aqui é m.s-1, 50 metros por segundo. Quanto tempo será necessário para um potencial de ação, né, nessa velocidade assim, atingir um músculo a meio metro da medula espinhal desse animal? Dá pra perceber que dá pra resolver isso aqui com regrinha de 3, né? Mas a pessoa teria que prestar atenção no seguinte, ó. 50 metros por segundo... Deixa eu aumentar isso aqui. A grande sacanagem dessa questão é que eles colocaram 50 metros por segundo, m.s-1, certo? Mas as alternativas, ó, estão aqui em milissegundo, ms, né? Muita gente deve ter errado essa questão aqui. Colocou letra A, a resposta era a letra B, 10 milissegundos, tá? Por causa dessa coisa, desse detalhe aqui, né, do metro por segundo e milissegundo, que, enfim, visualmente engana mesmo, né? A pessoa questão 37, a pessoa já tá cansada, enfim. Bom, se ele se propaga a 50 metros por segundo, significa que ele anda 50 metros em 1 segundo. Logo, 50 metros equivale a 1 segundo. 50 metros, uma unidade aqui de distância, né? Segundo, unidade de tempo, né? Bom, e meio metro? Quanto tempo seria? Repara que metro, né? Distância, e aqui a gente está buscando uma medida de tempo. Bom, 50 vezes x, né? Aqui é a regra de 3, né? A pessoa obteria ali, no final das contas, 0,01. O quê? Segundos. Portanto, meio metro é igual a 0,01 segundos. Mas a questão estava pedindo em milissegundos. Portanto, você teria que multiplicar 0,01 segundos por 1000 e você obteria 10 milissegundos. A resposta estaria, então, dentro disso aqui. Questão 38 perguntou qual das alternativas envolve maior número de neurônios em potencial de ação para executar a atividade, né? Claro, preencher um questionário da internet. O resto era tudo reflexo, né? Levantar a perna quando bate na patela, né? Aquele reflexo patelar. Sentir cheiro de alguma coisa, né? Bocejar. Retirar o pé quando pisa em alguma coisa furante. Isso tudo aqui é reflexo. Então, assim, envolve menos neurônios, né? Mas, assim, uma relação de reflexo mesmo. Agora, preencher um questionário na internet, você precisa ler a questão, interpretar a questão, pensar numa resposta, né? Elaborar a resposta. Tem questão de subjetividade envolvida. Óbvio que envolve mais neurônios. Questões 39 a 41 vão falar sobre cultivo do arroz no Brasil, provavelmente questões tiradas de alguma cartilha da Embrapa, né? Então é interessante também ficar de olho nesses documentos. Vou colocar um link para essa cartilha aqui, a cultura do arroz no Brasil. Tudo aquilo que você nunca quis saber sobre produção de arroz no Brasil está aqui, né? Para cada estado. Por exemplo, o arroz é uma planta monocotiledônea, né? Pertence à família Poácea, Oryza sativa. Sofreu um processo de domesticação, claro, né? Aqui um parágrafo falando sobre morfologia do grão de arroz, né? E aqui uma imagenzinha mostrando, né? Com todo o detalhe. Claro que o arroz que a gente pega para comer, né, já é só aquela partezinha branquinha ali. O endosperma, a amiláceo, mas isso tudo aqui é um fruto completo, né? Tem ali o revestimento, né? Então, uma cariopse, certo?
o revestimento, o envoltório e o endosperma, que é a parte que a gente come, que é a parte branquinha. Aqui, logo colado aqui no endosperma amiláceo, tem a capa de aleurona, né, que tem aqui algumas funções também bem interessantes. Interessante, para você plantar o arroz, naquele que a gente compra no mercado mesmo, sempre vem um que vem com essa casquinha, né, com esse revestimento. Se você pegar aquilo ali e jogar na água, né, ele vai lançar uma raizinha, é só pegar, colocar na terra, manter bem úmido, né, bem molhado, que ele germina e é super fácil de plantar. Aqui o embrião, você tem que ter essa parte aqui, né, para ele poder germinar. O embrião, se isso aqui estiver intacto, ele vai germinar e vai, enfim, dar uma plantinha. Bom, portanto, 39. O arroz é um fruto de um angiosperma monocotiledônea, letra E. 40. Qual seria a função da capa de aleurona? Bom, letra B, prover o suprimento de enzimas hidrolíticas capazes de converter substâncias de reserva presentes no endosperma em compostos orgânicos que garantirão o crescimento do embrião ao longo da germinação. Nem eu tinha ideia disso aqui, estou confiando cegamente no gabarito, mas, enfim, fica aí, né, o aprendizado. 41, um aspecto positivo do cultivo de arroz no Brasil. Isso aqui é aquele blá blá blá, né? Eles pegaram alguma coisa lá daquela cartilha, copiaram e colaram aqui, enfim. Bom, aprimorar a implantação, né, mecanismos, enfim, que aumentam a segurança, né, local e data mais apropriada para plantar determinada cultura. Essa planta aqui foi puro blá blá blá, enfim. Típica questão só realmente essa impressão é uma questão complicada para forçar a pessoa a chutar e, enfim, eventualmente errar, né? Questões 42 a 46 sobre microbiologia. Fizeram um estudo ali, né, em ambiente urbano, no metrô em Nova York, para identificar, né, os micro-organismos mais presentes ali naquelas superfícies. Foram encontradas centenas de bactérias, a maioria delas inofensiva para o ser humano, mas algumas associadas a problemas digestivos, infecções, enfim, etc. Interessante, né? Os sistemas de transporte de massa, por exemplo, ônibus, metrô, seriam, né, o maior, os locais de mais intensa troca de DNA e RNA entre pessoas no mundo. Interessante isso, né? Através dos micro-organismos que são passados de uma pessoa para outra. Tanto por contato, né, como também pelas vias aéreas. Ok, 42. Característica do corpo humano que seria desfavorável para a proliferação de bactérias. Letra D. Pele seca, né? Baixos níveis de umidade na pele. A bactéria precisa de umidade, né? São células, né? Precisam ali de suprimento de umidade. Portanto, locais do corpo, né? Mucosas, locais que tem ali que são úmidos, né? Elas vão se dar melhor. Então, trato respiratório, trato digestivo, dentro da nossa boca, né? Nos nossos dentes. 43. A maior porta de entrada para micro-organismos, né, patógenos bacterianos em meio urbano. O gabarito eles colocaram aparelho respiratório, letra C. Interessante porque lá no texto eles citam, né, o aparelho digestivo, né, o sistema digestivo. Ali, né, problemas digestivos e tudo mais. A gente pode justificar esse gabarito, né, porque em meio urbano, a água que a gente consome, por exemplo, é filtrada, né, não tem, tipo, né, alta incidência de micro-organismos na água que a gente bebe. As comidas que a gente come, né, geralmente são cozidas, fervidas, né, assadas. As coisas que a gente compra no mercado são tratadas, né, os alimentos são tratados geralmente ali, né, contra a presença de micro-organismos. Tem ali os conservantes, né. Então, assim, a entrada de micro-organismos por via gastrointestinal em meio urbano, ambiente urbano, seria menor do que no sistema, pelo sistema respiratório. Bom, pelo meio respiratório a gente pode pensar aí, né, em pneumonias, tuberculose, diversos tipos de meningite, né. Realmente, tem muitas doenças respiratórias causadas por bactérias. E considerando que a gente vive muito tempo, né, confinado com outras pessoas em locais fechados, por exemplo, metrô, ônibus, enfim, escritórios, né, faz sentido realmente. Mas eu não tenho um dado, um artigo que diga especificamente isso aqui, eu tô confiando no gabarito. E faz sentido. 44. Biologia molecular, um método laboratorial para comparar genoma de bactérias urbanas. Southern blot, já falamos disso em vídeos passados, né? Southern blot, Western blot, enfim. Para fazer identificação ali de sequências, né, de genomas específicos. 45. Característica de genomas bacterianos, letra A. Eles estão compreendidos em um único cromossomo circular. Realmente, o genoma bacteriano, né, geralmente é um cromossomo ali circular, solto, livre, né, no citoplasma, não está contido num núcleo, né, porque são procariontes. E realmente é uma fita de DNA circular. A transcrição vai utilizar ali, né, os operons, né, então essa coisa dos intros não se aplica muito. Não são diploides, né, são haploides, tem apenas um DNA, que não chega a ser bem um cromossomo, né, é um DNA circular, então assim, tem uma estrutura também bem peculiar. Não se replica por um mecanismo conservativo, é um mecanismo semi-conservativo, assim como o nosso. 46 fala aqui sobre o microbioma humano, né, relação simbiótica ali entre os seres humanos e a microbiota, né, de micro-organismos que está vivendo com a gente, né, em simbiose no nosso corpo. E não vamos esquecer que todas as nossas células têm ali um procarionte, né? Intruso, invasor, as mitocôndrias. Então nós podemos dizer que nós dependemos, assim, indissociavelmente da presença de células, né, de genoma procarionte, de genoma bacteriano, para a gente existir. Bom, com base nisso que foi discutido, nós não podemos concluir que no corpo humano encontra-se apenas o genoma eucarionte, né? Letra acabei de falar, nós temos a nossa microbiota, né? Por exemplo, no trato digestório, temos também as mitocôndrias nas nossas células, né? Que dão pra gente ali potencial de vida, a energia, né? Metabolismo.
47 vai falar sobre clatrina, né, que forma ali um revestimento em diversas vesículas endocíticas. Diversos vírus e bactérias, inclusive, entram nas nossas células por vesículas, né, por endocitose, mediada por clatrina. É um tema também bem interessante de se estudar. Tá aqui a estrutura da clatrina. Bom, aí eles perguntaram assim, como consequência da atividade aumentada da endocitose mediada por clatrina, então você aumentou a endocitose, certo? Uma célula apresentaria, letra A, a inibição da cascata de sinalização intracelular. Olha que complexo, hein? Devido à internalização do receptor de um hormônio como a auxina. Então, porque você aumentou a atividade de endocitose, aquele receptor que teria que ficar lá na membrana, né, para receber o sinal externo, foi endocitado e perdeu então esse contato, né, e interrompeu a cascata de sinalização que envolvia aquele receptor de auxina. Capítulo 13 do Alberts, tráfego intracelular de vesículas. A gente já visitou esse capítulo para falar uma época sobre ribossomos e sobre tráfego de vesículas, né, entre o retículo endoplasmático e o complexo de Golgi. Então aqui, ó, existem vários tipos de vesículas revestidas. 3 tipos principais, né, vesículas revestidas por clatrina, COP1 e COP2, aí já fica mais específico, né, mas vesículas revestidas por clatrina medeiam o transporte a partir do aparelho de Golgi e da membrana plasmática. Uma micrografia aqui mostrando algumas vesículas revestidas por clatrina, não dá pra ver nada, mas pelo menos mostrei. Aqui na rede trans-Golgi, né, vindo aqui direto do Golgi, a gente vê aqui as revestidas por clatrina, o verdinho aqui, né, formando aqui as vesículas, né, indo lá pra membrana, né, e enfim, formando ali endossomos, né, mediando ali a endocitose revestida por clatrina. Aqui é a estrutura básica da clatrina, né, aqueles 3 bracinhos. E aqui é a montagem, né, da vesícula, o revestimento de clatrina em volta da vesícula. Né? A gente vê aqui as partes, né, as subpartes se montando, e depois, eventualmente, né, quando acaba a função da vesícula, se desmonta. E tudo isso tem função estrutural, claro, mas também tem função ali de sinalização intracelular, né? Tudo é finamente colocado assim de maneira, né, para sinalizar especificamente compartimentos. De onde a vesícula vem, para onde a vesícula vai. 48. A fênix é aquela ave, né, que quando morre pega fogo e depois das cinzas dela surge uma nova ave, né? Isso seria aqui um exemplo, por exemplo, uma representação da teoria da abiogênese, né? Onde a matéria inorgânica daria origem ali a um ser vivo. 49 é uma questão bem fácil sobre a fermentação alcoólica. Ela faz aqui 5 afirmações, né? Queria saber quais estavam corretas. A 1, a 3 e a 4 estão corretas. A 2 diz que levedura faz a fermentação porque não possui mitocôndrias. As leveduras, né, por exemplo, Saccharomyces cerevisiae, elas são anaeróbicas facultativas, elas têm sim mitocôndrias, podem fazer metabolismo aeróbico, com certeza. A 5 disse que 75% da energia química da glicose é liberada na forma de calor. Enfim, a pessoa não precisaria, né, ter noção disso aqui, mas eu acho que era bem fácil descobrir que a 1, a 3 e a 4 estavam corretas. E a pessoa poderia resolver por eliminação mesmo, né? Chegar à conclusão de que a 5 está errada. Mas se você achou difícil, vale a pena pegar lá, né, os temas de fermentação, metabolismo anaeróbico e dar uma estudada, né, porque é um tema super facinho. Lembrando que tudo isso começa com uma glicólise que é anaeróbico, ok? E a 50 apresentou pra gente aqui uma tabelinha, né, com algumas informações, e a gente tinha que descobrir, com base nessas informações, qual seria o órgão que estaria sendo discutido aqui. Então, terminação arterial, onde o sangue chega no órgão, certo? Vindo do oxigenado, né? E terminação venosa, onde o sangue sai do órgão indo em direção ao pulmão para pobre em oxigênio, né, para se oxigenar. E também, por vezes, rico em metabólitos, né? Bom, a gente observa aqui que o oxigênio caiu, né, da terminação arterial para venosa. A gente esperaria isso, por exemplo, né, em músculo, em muitos órgãos isso acontece. Então poderia ser qualquer órgão aqui, menos o pulmão, porque no pulmão acontece o inverso, né? Lá no pulmão ele recebe o sangue pobre em oxigênio e o sangue se enriquece em oxigênio nele, né, no pulmão. Vou pular o CO2, vou deixar ele pro final. Repara que a ureia não variou, né, de uma terminação para outra, então eu já eliminaria aqui fígado, né, porque no fígado acontece o ciclo da ureia, a produção de ureia. No rim também eliminaria, porque lá acontece a excreção da ureia. Então não ter variação na concentração de ureia já me faria eliminar rim e fígado. Repara que a glicose aumentou, né? Se a glicose aumentou, já eliminaria aqui músculo, porque no músculo acontece ali consumo de glicose para gerar energia. Então não faria sentido a glicose aumentar no músculo. Só sobrou o coitado do intestino delgado, né? Aí que entra a questão do CO2. Repara que houve diminuição do CO2, né? E o que esse CO2 poderia estar acontecendo ali para ele estar diminuindo no intestino delgado? Imagina que esse CO2 esteja sendo usado para produzir bicarbonato. Qual seria a função desse bicarbonato? Aumentar o pH, deixar o pH alcalino. No intestino delgado, né, esse pH alcalino tem a função de neutralizar o conteúdo ácido que vem do estômago. Portanto, tudo isso aqui faria sentido para intestino delgado. Acho que especificamente o CO2 aqui entregaria, né, que era intestino delgado. Mas a pessoa poderia ter feito também por eliminação, né, das coisas, das contradições que eu mostrei ali. Pressão osmótica e hidrostática eu nem usei porque eu não vi muita relação, muita diferença aqui entre uma e outra. Mas ok, né, então aqui a resposta seria intestino delgado. E com isso nós ficamos por aqui. No próximo vídeo veremos as questões 51 a 100. Até lá.